Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, com um dia de atraso, se bem que não há propriamente dia para lançar isto, não é? Isto, vocês sabem, que ele sai algures na semana. Isto é como os comboios da CP, ele há de chegar, não tem... Por acaso estou em desacordo contigo, porque apesar de nós não somos um programa de televisão que tem uma hora definida e um dia, eu acho que ainda assim somos bastante assíduos e pontuais. Não? Sim. Normalmente é sempre ali, mesmo dia, mesma hora. Só que agora ainda estamos aqui a ajustar-nos na rentrée do novo ano letivo. Sim. E pronto, estamos a gravar isto terça-feira ao fim do dia, portanto vocês devem estar a ouvir isto quarta ou quinta ou sexta. Tanto eu como o Guilherme decidimos terminar o liceu, finalmente, inscrevemos-nos nas aulas à noite, estamos a fazer o 10º, 11º e 12º à noite, não é? É mais fácil à noite, porque os professores estão com mais sono e sempre, tem mais gajos trabalham, acham eles que nós trabalhamos durante o dia, não é? E olha, por acaso agora estamos a falar disso, tiro o chapéu, agora não sei se ainda há aulas à noite ou não, mas eu lembro quando era mais puto, de pessoas que não tinham tido a felicidade ou não tinham conseguido acabar o liceu e que já trabalhavam, tinham trabalhos muitas vezes manuais e que iam estudar à noite. Acho que isso sim, tipo quando um gajo está a se queixar, estou cansado, não dormi bem, não sei o quê, não. Sim, e na faculdade também, muita gente, bem, que aí, mas sim, também tens cursos superiores com horário pós-laboral, sim. O pessoal mas pronto, aí tens algumas benesses como trabalhador estudante, não sei se no secundário quando estás a acabar também tens, também deves ter. Podes faltar algumas vezes, os exames ser mais flexíveis, mas sim, preciso de muita força de vontade. E especialmente às vezes para acabares o 12º ou um curso e ficares no mesmo trabalho depois. Não te serve de grande coisa porque o mercado de trabalho está uma merda. Mas eu tenho ainda muitos pesadelos, já falámos aqui várias vezes, que não acabei o curso, mas também que não acabei o 12º. Muitas vezes sonho, mesmo com a minha escola, com a secretaria da minha escola, que eu fui lá e falta-me uma disciplina qualquer. Sim. Isso aconteceu-me não há muito tempo, acho que te contei. E eu dizia, também, eu dizia-lhes, ok, eu não fiz uma disciplina do 12º, porra, mas eu fiz a faculdade toda, não me vão... Não, Gergina, não. Tipo, vais ter que fazer isso e depois vais ter que voltar a fazer a faculdade toda. Credo. Parece-me o processo do Kafka, assim, uma coisa, não é? Absurda que tu tentas explicar, já não há a mínima hipótese de tu contornares isso. Não senhor, tens que fazer tudo outra vez. Tenho muitos beijinhos para ti, Guilherme, beijinhos e abraços mais uma vez. És uma pessoa querida, ao que parece. Sei. Estive na Feira do Livro, também parece que me enganei a dizer o horário, ainda assim todas as pessoas chegaram a tempo, com exceção de um ouvinte que mandou uma mensagem a dizer que não chegou a tempo porque eu tinha dito mal a hora. Eu lamento imenso, mas olha, os outros chegaram a tempo, devem ter ido ver à internet, não confiar em si. Este gajo não é de confiança. A questão é essa, a questão é, nunca se deve confiar em nós. Repara, se nem nos horários das nossas coisas nós acertamos, quanto mais nos outros assuntos que nós aqui trazemos. E nos factos e estudos. Portanto, as pessoas nunca se devem guiar por nós. Acho que é o moral da história. Mas olha, mais uma vez tiveram lá bastantes ouvintes e patronos que pediram para eu te enviar beijos e abraços. Muito obrigado. Aqui, pronto, estou a enviá-los. Eles também. E pensem em ti, ainda nestes últimos dias, em relação a um tema que já debatemos aqui de certa maneira, que é a ocupação do espaço, tanto na via pública como noutros lugares, e que no fundo não é apenas a ocupação do espaço, é um problema que eu sei que tu tens, que são pessoas. Não é? Sim. Tu tens um grande problema na tua vida que são pessoas, segundo eu sei, não é? Sim, não todas, mas imagina, a maioria dos problemas da minha vida, ou 99,9% dos problemas da minha vida são derivado de pessoas, não é?
normalmente não são... A gênese dos problemas da minha vida são pessoas. Muitas vezes a pessoa que sou eu. Mas sim. Mas o simples facto das pessoas estarem e existirem não têm necessariamente que interagir contigo. Sim, olha, por exemplo, tenho aqui até uma coisa que eu queria contar, que era... fui a um restaurante na sexta-feira, acho eu, ou no sábado, já não sei. E um restaurante assim, daqueles que meio intimistas, que quase nem tens que sacar do telemóvel da lanterna para conseguires ver se a carne está bem passada, se veio no ponto ou não, que tu pediste, está tudo muito escuro. E ao lado, numa mesa ao lado, não teria, não sei qual é o distanciamento agora, mas estava perto. Era um casal, aquilo era quase tudo casais, e era um casal em que a rapariga era brasileira e o rapaz também aparentemente era brasileiro, porque estavam os dois a falar em português com sotaque do Brasil. Mas quando chega o empregado, eis não quando o rapaz fala num sotaque português perfeito. Portanto, ele estava a falar com ela em brasileiro, vamos distinguir aqui, eu sei que é a mesma língua, mas para simplificar. Estava a falar com ela em brasileiro, não sei, para ela perceber melhor. E começaram com uma conversa que tornou impossível o meu jantar com a minha namorada não ser focado na cena deles. Porque de repente começaram, sempre que ela falava de uma amiga, ele perguntava, é gostosa ela? É gostosa? Primeiro porque ele fazia uma pronúncia mesmo do Nordeste. Sim. É gostosa. E era sempre isso. E depois começaram a falar de menage. Começaram a falar de menage. Ela tipo, não, você vai lá, você vira ela. Você tem que ficar com ela primeiro. Ela, mas eu não sei se ela gosta de mulher. Ela, não, se alguém consegue virar alguma mulher sapatona, é você, meu amor. Dizia ele pra ela, tá vendo? Dizia ele pra ela. Com esse sorriso, você consegue tornar uma mulher sapatona. E era... Tudo isto, a conversa, nós nem sequer nos estávamos a esforçar para ouvir. Ouvíamos a conversa toda. Entretanto, ele a refilar pelo bife, não é? Chamou o senhor, disse, olha, o bife não está bom. Pois é que isto é um ribeye, isto ia ter uma gordurinha melhor. Porque assim, eu estou farto de ir à Argentina e à Colômbia e ao México e como carne. E sei que esta carne não está boa. É de dizer também que esse rapaz tinha a camisa desabotoada até mais ou menos ao umbigo. E era daquela justa e meio acetinada também? Ou... não era tanto, era tipo... Pá, ele era uma mistura, imagina. Era um Beto que viveu no Brasil um bocadinho, estás a ver? Mas tu achas que ele era português? Era. Era português, não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Não, ele falava português perfeito. Só que deve ter vivido lá. E pronto, depois foi sobre isso. Depois ela diz, tem uma amiga, tem a filha dela, não sei o quê, tem 14 anos. E ele, é gostosa? E ela tem 14 anos. E ele, tá bem, mas pode ser gostosa. Pronto. E era sobre isso então. Basicamente tiveste um espetáculo grátis. Foi, que eu depois comecei. Mas tu achavas que eles já se tinham comido ou não? Já, eles supostamente namoravam há 4 anos. Não vou dizer que não houve um bocadinho de preconceito da minha parte de achar que ela pudesse ser prostituta. Porque as conversas quase que levavam, tipo, olha, era uma prostituta que saiu com o cliente então, e estavam ali a ver se ela levava uma amiga. Foi assim que me pareceu a conversa. Mas tu achavas que não, que achavas que era mesmo uma relação? Sim, porque ela depois falou disso. Tu dizes à tua namorada, perguntas à tua namorada se uma miúda de 14 anos é gostosa. Pois. Ou seja, eu entendo que tu tinhas uma relação completamente aberta e que fales de gajas, há casais assim, e de gajas, não sei o quê. Mas não é? Normalmente há aí... Pois, a questão é, eu comecei a pensar, será que, imagina, eu era capaz de perguntar se uma miúda de 14 anos era, mas ela é gira? Tipo, mas no sentido da conversa de, olha, mas a miúda é gira? Uma coisa é que perguntar se a miúda é gostosa. Não, gostosa é... Não é? Sim, ainda por cima no contexto que tu me disseste. No contexto. Estavas a falar dos menagens, por acaso, nós temos um ouvinte que vive em poliamor, eu acho que ele te mandou uma mensagem também, ele disse que tinha mandado uma mensagem e que se ofereceu para nós falarmos sobre isso. Ele tem uma conta no Instagram, onde eu julgo que ele vive com 2 parceiras, vivem a 3, não tenho a certeza, mas parece-me que é isso. E ele sugeriu-nos, talvez um dia seja interessante termos uma conversa com ele, porque ele diz que acha que as entrevistas que se têm feito sobre poliamor... é malucos, não às vezes, né? Vamos ficar malucos. Exatamente. E que não é bem assim e que se nós quisermos esclarecer e pronto. E claro, eu disse, olha, que haveremos de falar um dia, quando tivermos convidados, talvez seja interessante. Agora a minha questão é, não terás sido tu que pagaste essas pessoas
para introduzir na conversa a possibilidade de um trio com a tua namorada de uma forma completamente inesperada? Podia ter sido. Aliás, o que eu lhe estava a dizer era, tipo, um casal que tem esta conversa ao lado de outro casal, assim, pá, tão alto no restaurante, eu acho que é tentar o swing, a ver se havia conversa, estás a ver? E depois nós já só nos ríamos e eu perguntava à minha namorada, então, a carne está gostosa? Claro que eles devem ter ouvido, estás a ver? Mas eu já estava. Quem está a ter... Eu estava a 2 copos de vinho de me virar para o lado e dizer qualquer coisa. Porque ninguém quer ouvir aquela conversa, estás a ver? A não ser por efeitos cómicos. Sim. E acho que... E eles eram atraentes ou não? Ele tinha assim o aspecto... que não é de todo... Não seria de todo o meu estilo se eu fosse mulher ou homossexual. E ela? Não acho que fosse tipo... camisas abertas até ao umbigo e nem sequer tinha corpo para isso. Tá? Depois tinha o cabelo assim comprido e uma pera. Não consigo perceber. Ou seja, pera a esta altura do campeonato... ou estás a fazer um filme, és um ator e estás a fazer um filme sobre os 3 mosqueteiros, não é? Sim, tinha um bocadinho esse aspecto, tá? Imagina, o 3 mosqueteiros, mas edição surf... 3 mosqueteiros Albufeira 1998. Sim, por aí. Okay. E ela não era assim também nada do que deu para ver da cara, não parecia assim, não era feia, mas não era nada do outro mundo. Não deu para ver o corpo então? Não reparei muito, reparei. Estava sentada e quando se levantou não olhei, porque sou uma pessoa decente. Muito bem, olha, a minha história não tem nem um terço da graça da tua, ainda que tenha a ver com a questão do espaço, obviamente, que é, tanto eu como tu vivemos em bairros betos. Com betos, ou seja, com uma percentagem, não exclusivamente betos, mas com uma percentagem de betos acima da média. Acima do aceitável, sim. Acima do aceitável. E isso, de viver em bairros betos, vamos ser justos, tem coisas boas. Não é? Normalmente tens bons restaurantes, bons cafés, boas lojas, não sei o quê. As freguesias funcionam bem, os jardins estão mais ou menos bem cuidados, essas coisas todas. E tem coisas más que é betos. Um certo tipo de betos, pelo menos. Um certo tipo de betos, não são todos. Muitos betos fixos. Aqui. E o que é que me levou a trazer este tema para aqui? Eu ia no passeio e de repente estava uma família de betos parada no passeio. Que sendo uma família de betos era muita gente, de certeza. Exatamente. E que estava completamente a cagar-se para quem vinha, subia ou descia. Eu vinha do supermercado, vinha com sacos e com um daqueles carrinhos e não sei o quê, e vinham outras pessoas. E eles não olharam, tiveram-se a cagar, continuaram a falar, é meio cavaqueira. Antes disso, eu já tinha estado num supermercado em que uma família de betos encontrou outra família de betos. E houve aquele, não sei o quê, já veio de férias, onde é que teve, não sei o quê. E também à frente da zona onde eu queria ir buscar as minhas coisas. E eu estava a pensar, e toda esta minha análise é resultado que eu assumo desde já, eu às vezes tento ser justo, mas é resultado de um viés, tanto com betos como não betos, tanto com ricos como com pobres. Assumo já, aqui vai toda a gente levar por tabela, que é, por norma, há muita gente que não sabe ocupar o espaço. E isso acontecia, por exemplo, no Brasil, em transportes públicos, quando eu ia de manhã para a editora, e tinha que andar de metro, e muitas das pessoas que andavam de metro, não todas, mas eram pessoas humildes, mas não tinha a ver só com humildes, a própria disposição, seja na carruagem, seja nas escadas rolantes, era completamente caótica, e a noção de espaço com o outro. E a minha questão é, no Brasil, por exemplo, quando isso acontecia, e eu falei com uma amiga minha, e ela dizia, estás a falar de pessoas, estás a falar de, deves ir pela direita e quem quer ir mais rápido vai pela esquerda. Tu viste isso, em Londres há essa regra e tens isso escrito, mas nunca ninguém explicou à maioria das pessoas que andam aqui de metro que isso é uma regra, portanto isso não é sequer uma questão para elas, que para ti é. E então eu acho que a ocupação do espaço nesse caso tem a ver com desconhecimento, com a própria vivência do espaço dessas pessoas que na sua intimidade, no seu bairro, não é mais ao modo. E no entanto, eu acho que os betos têm mais a ver com uma cena tipo Afonso de Albuquerque na Índia, tipo isto é meu, estás a ver? Sim. Que é como os gajos aqui na pastelaria que vão tomar o café e estacionam o elétrico passa, eles sabem que passa o elétrico. E depois dizem, vim só tomar café. E levantam-se calmamente, vão tirar o seu BMW, ou seja, eles sabem que aquilo vai acontecer. Yeah. Não é? E eu acho que há posso estar a ser injusto, mas acho que é por desconhecimento e ignorância, e porque não estão habituados não estão preocupados com o espaço, e outros acho que é por sentido de propriedade.
É o entitlement, né? Tem um sentido de, principalmente as pessoas mais ricas, não diria são betos, pronto, são as pessoas mais ricas, não é? Sim, não estou aqui a generalizar. Tem, e aliás, isso vê-se nos carros, não é? Tipicamente, os carros, claro que também tens depois o oposto, eu acho que tens nos dois extremos, não é? Tens o mitra que se está a cagar. Claro, e quer ser rebelde e quebrar as regras, então deixa o carro onde quer e está-se a cagar. Sim. E tens mas esse é para ser rebelde e ir, tipo, não mandam em mim. O rico... Ou também porque se está a cagar para os outros. Está-se a cagar para os outros. Sim, o rico é porque, isto é meu. A rua é mais minha do que dos outros, porque eu tenho um carro mais caro e não estou habituado a desviar-me para que as outras pessoas passem. As pessoas é que têm que se desviar para eu passar. Obviamente estamos a fazer generalizações, porque eu conheço muita gente beta, entre aspas, beta no sentido da origem, de onde mora, e que são profundamente educados e que têm consideração pelas outras pessoas e têm isso em atenção. Agora, normalmente... generalizar é giro. Normalmente as coisas que te irritam nos outros têm a ver com algo em ti. E eu sou um bocado obcecado demais com isso. Já me aconteceu estar tão obcecado, tipo, quase a empurrar a minha namorada porque ela está no caminho de alguém. E ela disse, olha, tipo, eu entendo que tenhas esse cuidado, mas tipo, não podes tirar-me a mim do caminho também, porque eu tenho noção que estou a andar... Ou seja, é algo, essa noção de estar a incomodar o outro, é algo que em mim, às vezes até é um bocadinho chato, sabes? Ou seja, eu não estou a dizer... que eu sou tão cuidadoso com os outros. Não é isso. É uma coisa que até é um bocadinho obsessiva. De não incomodar, não gritar, não falar alto, não sei o quê. Isso depende das coisas. Depende do contexto. Contexto. Não gosto de pessoas também que estão sempre, lá está, preocupadas. Eu também me preocupo muito com o que os outros pensam. Já me preocupei mais, não é? A minha timidez levava-me sempre a isso. O que é que as outras pessoas estão a pensar? E se alguém está a ver? E não sei o quê. Que ia desde coisas simples, como coisas tipo de ter vergonha de dançar em discotecas e por aí, né? Quando ninguém está a reparar em ti, está toda a gente preocupada com eles mesmos. Mas também não gosto de pessoas que quando estamos, imagina, um jantar de amigos, e já há pessoas, imagina, já jantei em grupos em que estamos no jantar e estamos a falar alto e a divertir-nos, e alguém diz, olha mais baixo, olha as pessoas. Eu detesto isso. Detesto, é tipo, deixa-me falar alto à vontade, não estamos propriamente num... Claro, eu já fui expulso de uma biblioteca. Por estarmos todos aos gritos, começámos a falar de religião, e havia religiosos e não religiosos, e o homem a determinada altura disse, lamento, mas vocês vão ter que sair. Tipo, já tínhamos que pagar, já éramos quase os últimos, e os gajos, já não dá, já não vos consigo ouvir. E nós dissemos, olha, ok, até nós reconhecemos, percebes? Já estávamos tão aos gritos, dissemos, ok, tem razão, bora lá embora. Mas tivemos, uma hora aos gritos. Sim, mas aí é mais uns gritos não de diversão, mas de discussão, não é? Sim. Aí, consigo perceber mais que seja incomodativo para os outros. Agora, a diversão só é incomodativa para os outros se tu não te estiveres a divertir, não é? E não tiveres também... A felicidade dos outros só faz comichão quando um gajo não está feliz. Claro que há excesso, tipo, vais a um restaurante que sabes que há jantares de grupos de estudantes e vais estar a refilar aqui. Está muito barulho, parece uma cantina. Mas queres o quê? Vai comer uma sopa na biblioteca, então. Imagina, então vens de fora e alugas um Airbnb na Rua do Norte, no bairro Alto. Sim. Não podes vir queixar-te cá abaixo a dizer, olha, vocês estão a fazer muito barulho. Sim, está muito barulho. Está muito barulho. Mas sim, é assim. Agora, essas pessoas que, por exemplo, às vezes vou ali ao parque e há muitas famílias betas, numerosas, que às vezes ocupam o caminho, que ele tem um caminho, não é? No parque, e é um caminho onde dá para ir muita gente, dá para fazer duas faixas, de dois sentidos. E essas famílias numerosas acham que aquilo se calhar é tudo deles. Então eu vou correr e eu tenho que me desviar e ir para a relva ou para o cascalho e para os contornar. Porque eles são incapazes de se encolher um bocadinho para eu passar. E eu digo sempre, é tudo vosso. Refilo, muitas vezes. Sim, fazes muito bem. Mas olha, para sermos justos no nosso preconceito, e eu assumo que estou a ser preconceituoso, isso também acontece quando tu vais a sítios de maralha. E eu fui a uma praia da linha este verão, só para dar um mergulho, tipo, meti na moto e fui lá. E era aquela praia, eu acho que contei isso, onde havia, o primeiro gajo que eu vi era um gajo que tinha uma tatuagem na cara. O que é indicador de alguma coisa? Não era uma tatuagem tipo uma lágrima, estás a ver? Lá está, ou és tatuador, ou és rapper, assim, ou és violador. É um eu acho que nunca vi um tatuador com uma tatuagem, se calhar mas nunca vi um tatuador com uma tatuagem na cara. Já vi vários. Já? Já vi vários, sim.
Portanto, era um sítio com... Eu chamo-lhe maralha, ou tipo, pessoal a fazer muito barulho e música e gente feia e coisas do género. E também não havia uma ocupação do espaço racional e que tivesse em conta o outro. Portanto, o meu preconceito, neste aspecto, vou dizer uma coisa, eu sou muito justo quando sou preconceituoso. Sim, eu gosto de ser preconceituoso com várias fringes da sociedade. Sim, não gosto de ser só preconceituoso com ricos. Eu gosto de ser preconceituoso com pobres, com remediados, com classe média, com tudo. Vai tudo aí. Sim. Olha, no fundo são pessoas. Sim. Agora diz-me assim, já viste um grupo de góticos a não respeitar o espaço? Nunca vi. Não associas os góticos com isso. Porquê? Porque há menos também. É só por isso. Porque aposto que se houvesse muitos góticos, era igual. Os góticos nunca se iam no passeio. Era isto que a gente ia estar a dizer. Portanto, também tem a ver com o quão fácil é identificar essas tribos urbanas e a quão predominantes são. E agrofóbicos? Também nunca os vês os agrofóbicos a ocupar o passeio ou a via pública. Nunca. Desviam-se sempre esses. Desviam-se sempre ou estão em casas fechadinhos. Exatamente. Como devem estar. Olha, ouvir podcasts. Nós vou-te dar o tema que vamos falar em seguida, mas para dizer que esse tema vai acabar nas teorias da conspiração. Atuais. E é um tema que fez agora 20 anos, que é o 11 de setembro. Falou-se muito disso. Eu acho que vou tentar ter aqui um ângulo menos óbvio das coisas todas que já foram faladas, mas também porque eu vivi muito perto isso. Eu acho que marcou claramente uma geração e falaremos disso, mas no meu caso, a minha história pessoal marcou porque 3 semanas a seguir eu estava a viver naquela cidade. E numa idade, 25 anos, em que tu, ou seja, estás numa cidade nova, numa idade em que estás a observar tudo. Todas as circunstâncias eram para que aquele evento e aquela fase da minha vida ficasse marcada, não é? Sim. As pessoas estavam, nessa altura, estavam tristes, ou já tinha passado a tristeza e estavam numa de vamos pinar porque a vida é muito frágil e pode acabar a qualquer momento? Havia uma espécie de mistura de tudo. Havia, claramente, ao fim de 3 semanas, tu ainda tinhas o downtown fechado, tinhas militares na rua, ainda tinhas ruas com cinza, ou seja, era uma coisa muito presente. A destruição física não só era presente, como tinhas alertas terroristas, ameaças de antrax. Começou o antrax, exato, nessa altura. Eu, passado nem um mês, fiz a cobertura de um avião que iam em Rockaway, aqui como cair em Almada o avião, mais ou menos a distância, mais ou menos, se calhar um bocadinho mais, mas para Manhattan. E nas primeiras 24 horas julgava-se que era um atentado terrorista. Caiu numa zona de vivendas, não foi? Exatamente. Foi esse que caiu, não foi? Exatamente. Como tal, havia medo ainda, choque e trauma, porque é muito cedo, mas havia também um desejo de interajuda, ou seja, das pessoas. Falava-se muito disso, não é? Que os nova-iorquinos costumam ser um bocadinho, se não mal educados, pelo menos muito diretos, não é? A questão é, o nova-iorquino até é capaz de te abrir a porta para tu passares. Mas tu não passas logo, o gajo diz, come on, fuck it, tipo, anda, estás a ver? E foi muito interessante viver esse lado também de ver as pessoas mais unidas, mais doces, se calhar, tu sentias isso, não é? Mas queria te perguntar, tu tinhas que 15 anos, 14? Não, tinha 17. Tinhas 17? Okay. Lembras-te disso? Lembras-te desse dia? Lembro-me de acordar. Eu ainda vivia na minha primeira casa na Buraca, porque os meus pais mudaram da Buraca para a Buraca, porque é assim. E ainda vivia na minha primeira casa social, não é? Portanto, foi antes. Foi na entrada para o meu 12º ano, terá sido, sim, deve ter sido. Portanto, em setembro, foi no início do ano, do meu 12º ano. E eu estava em casa, lembro-me de acordar e ver essas notícias. Já não me lembro se foi, acho... Então acordaste tarde, porque aquilo foi a hora do almoço. Hã? Acordaste tarde porque aquilo foi a hora do almoço. Sim, é possível que tenha acordado, sim. Estava a ver, aliás... Sim, porque eu via em direto o segundo avião e acho que como muita gente estava a ver aquilo, o que é que estavam a passar em repeat as imagens do primeira explosão que havia e de repente vês o segundo avião a bater e toda a gente, espera lá, isto é uma repetição? Não, isto foi na outra torre. Então eu lembro-me de ter esse sentimento
Até pode ser uma memória falsa, não sei. Mas lembro-me de ver isso. E depois lembro-me de estar ali a ver. E ir ao Colombo. Fui ao Colombo ao cinema. Uma sessão cedo, provavelmente, das 3 ou assim. E quando saí do filme, que não me lembro qual era, de ver toda a gente tipo aglomerada à porta de uma loja que vendia televisões, lá no Colombo, a ver o que é que estava a passar. E então foi aí que eu percebi que tinha acontecido no Pentágono também. Não sei se já aquele outro avião que caiu ou foi abatido, que caiu, é a teoria oficial. E isso também já tinha acontecido. E lembro-me de chegar a casa e pronto, e ver mais notícias. Agora, lembro-me perfeitamente que havia um misto de que chato, tristeza, olha o que eles foram fazer, os terroristas, espero que isto não fique por aqui, porque é excitante que caia mais 1 ou 2. O que é que vai acontecer a seguir? Havia um lado meu mórbido de espera lá, agora vão rebentar o quê? Agora vai um avião cair no Capitólio, na Casa Branca. Sim. À espera de mais, e fiquei um bocado desiludido se ficar por ali, se é só aquilo, não vou mentir. Ou seja, basicamente o filme que foste ver não saciou o teu desejo de ação. Não, ficou pouco, acho que era mais. Depois quando as torres caem, que aí já não me lembro quanto tempo depois foi, já não me lembro, portanto já não me lembro se eu soube antes de ir para o cinema ou se soube quando saí. Mas sou capaz de ter sabido. Eu acho que a queda das torres é quase mais impactante do que os aviões. Talvez, sim. Talvez. Já não lembro quanto tempo Simbolicamente. Quantas horas foram depois. Depois ainda cai o outro edifício, né? O edifício 7, o que é que era. E lembro-me de ver isso. Lembro-me de pensar, tipo... olha que realmente está aqui uma coisa... Eu estava a pensar nisso, que é... Do ponto de vista... Do terrorista. Imagina os pequenitos terroristas que estão lá nos países onde estão os terroristas e que crescem. Eles devem olhar para aquilo como nós olhamos para outras coisas. Devem ser heróis, não é? Que eles já são heróis. Como um jogador dos infantis olha para o Cristiano Ronaldo. Sim, porque aquilo foi realmente bem feito, não é? E visualmente é bem feito, não é? E é impactante. Exatamente. E então aquilo é... Eles devem olhar para aquilo, eu até estava a olhar, eles devem olhar para aquilo como nós olhamos para os descobrimentos, um bocadinho, não é? Que é os heróis que foram lá e conquistaram, agora já não tanto, mas como olhávamos quando éramos mais novos, foram lá e conquistaram e corajosos. Eles olham para aquilo como nós olhamos para os descobrimentos. Olha, estes corajosos que foram lá e foram espalhar não o cristianismo nas cruzadas, mas o terror. Esse lado inovador e completamente inesperado teve muita importância na narrativa do 11 de setembro, tanto para quem o fez como para quem o sofreu. Mas já lá vamos. Que no meu caso havia também um lado egoísta, estavas a falar do egoísmo, e que era... eu tinha a viagem marcada, sabia que ia dali a 3 semanas, tinha tudo marcado, já não tinha trabalho, nesse dia ia fazer uma reportagem, mas como freelancer, cancelei logo, porque queria ver aquilo. E um extremo egoísmo do género... eu quero ir, não fechem os aeroportos, espero que não haja um conflito, porque eu quero ir morar para Nova Iorque. Não me fodam isso, não é? Havia um egoísmo dessa parte. E a verdade é que tu falaste desse desconhecimento do que ia acontecer, não é? A verdade é que não se sabia se aquilo ia continuar nas horas seguintes ou nos dias seguintes. As pessoas estavam mesmo crentes de que tinha começado uma espécie de uma guerra, de alguma forma, que ia haver mais ataques. E no dia 13, 2 dias depois, o meu pai fazia anos, eu lembro de ir ao jantar e dele me dizer: filho, não vás, agora não é uma boa altura para ir. Sim, e claro tinha razão, não é? Realmente não era. Não, mas que dizeres isso a um puto de 25 anos que é jornalista, não é? E que está com a vontade de ir comer o mundo, não é? Eu queria estar lá, não é? Eu queria escrever sobre aquilo. Pois, sim, exato, sim, no teu ponto de vista, sim. Mas em relação ao dia em si, é muito engraçado porque o dia é descrito por uma expressão que é utilizada pelos pilotos de avião, que é severe visibility. Portanto, uma extrema visibilidade, não é? O contrário de estar no voeiro. Sim. E imagina o acaso, eles escolheram o dia com melhor visibilidade de todas. Imagina, podia estar um dia com um nevoeiro que tapava as torres, não é? Sim, imagina sim. O acaso que não foi. E é verdade, tu falaste há bocado da questão do logro que foi da façanha, e foi uma coisa de gênio. Porque ninguém anteviu o que foi gênio, foi de conseguirem tê-lo feito da forma como fizeram, não é? Nas torres, com os aviões. Houve coisas completamente novas. Eu estava a ler sobre isso, que era
nunca antes alguém tinha ouvido o som de um jato a total velocidade perto de ti, porque tu não ouves, porque eles normalmente estão a 10 mil pés. Não é? Sim. Tu não ouves isso. Quando estão a aterrar... Quando estão a aterrar, aqui passam mais perto de mim do que passam nas torres. Velocidade. Sim, já vem mais devagarinho. Foram a tipo prega fundo, não é? E tu ouves esse som. Ou seja, o lado plástico do trauma, da explosão, do incêndio, do fumo, dos papéis a saírem das pessoas a mandarem-se, não é? Das pessoas a mandarem-se. Até a imagem mais forte. Das pessoas a caírem. Há documentários em que se ouve isso. Depois, não é? Um som... a onda de fumo, não sei se te lembras disso, das pessoas a emergirem na onda de fumo, das pessoas que estavam nas ruas. Quando caíram as torres. Quando caíram as torres e tu ouves o pi, que é o alarme dos bombeiros, quando acontece alguma catástrofe para eles serem encontrados. Sim. Tudo isso... E dos carros todos, com o impacto. Exatamente. Tudo isso eu acho que teve um impacto visual, não é? Além das mortes, que os próprios terroristas acho que não conceberam. Sim. E eles podiam ter esperado um bocadinho, porque nesta altura, em que toda a gente tem um smartphone, olha a quantidade de imagens que íamos ter. Isso então, ias ter filtros, imagina, ias ter alguém com uma orelhas de cão a fazer uma selfie e de repente passa um avião lá atrás e explode aquilo. E tu tens um vídeo de alguém com orelhas de cão onde estavam a morrer centenas de pessoas numa explosão. E acho que era giro. Acho que os terroristas estavam muito à frente do seu tempo. Agora, teria causado muito mais pânico e muito mais terror ainda assim, não? Com as redes sociais. Muito mais. E com a quantidade de vídeos. Muito mais. Os vídeos, então, ainda ia haver pessoas a filmar a cara dos corpos cá em baixo, desfeitos. Ia ser uma coisa ainda muito mais tenebrosa. Ou seja, não só a quantidade de material visual, que já foi imenso. Já foi, sim. Mas a propagação desse material. Sim. Porque a partir de determinada altura, as próprias cadeias começaram passado um dia, 2 dias, a filtrar algumas coisas que achavam desnecessárias, não é? Sim. Não mostrar tudo. E isso não teria acontecido com as redes sociais. Não havia CMTV também, imagina. Sim. Não havia CMTV, acho eu. Havendo, íamos levar com imagens mais fortes. Ou seja, além do que representou em termos geopolíticos, não é? Há quem diga que é o começo do declínio do Império Americano, questões como a guerra do Afeganistão, a invasão do Iraque, com tudo o que teve de mentira, a dimensão das armas de destruição maciça, o que resultou na criação do Estado Islâmico, não é? Que resultou na perda de liberdades nos Estados Unidos e não só, na forma como se anda de avião. Sim. Sim, quer dizer, tenho que mostrar as minhas meias rotas às vezes por causa de uns palermas barbudos que rebentaram os aviões. Tenho que tirar os ténis e estou com as meias rotas. Sim. Tu para andar de avião nos Estados Unidos antes do 11 de setembro era como andar de autocarro. Eu acho que tu nem precisavas de photo ID. Precisavas de um documento com o teu nome, mas não precisavas de um documento com a tua cara sequer. Não precisavas disso. Era como andar de autocarro. Eu lembro de pessoas contarem isso. Sim, eles só precisaram de um X-ato. Houve um gajo que com um X-ato matou, vamos dizer, são 6 gajos com um X-ato que mataram 3.000 e tal pessoas. Exatamente. Mais não sei quantas indiretas causadas pelas guerras. E pelas doenças que depois vieram. Um monte de gente morreu depois com doenças. Claro, ainda hoje morrem. Os bombeiros e os com um X-ato. Houve um gajo numa gruta com um X-ato e diz, olha, eu tenho aqui um X-ato e vou matar milhares de pessoas e mandar ao chão aqui uma torre. E os outros terroristas disseram, vais, está bem, quero ver isso. E ele foi, e porque a alma o sonho comanda a alma, lá como é que se diz. Quem queira ver, já falei dessa série, é uma série na Amazon Prime chamada The Looming Towers, que é uma série sobre como é que como é que o FBI e a CIA, especialmente a CIA, falharam em antever os ataques. Mas do ponto de vista pessoal, e queria depois perguntar isso também, foi muito marcante para mim. Já expliquei também as circunstâncias, ser jovem, estar numa cidade completamente nova, naquela fase, a querer escrever o meu primeiro romance. E foi aí que começou provavelmente a minha inquietação com a religião, que quem ouve este programa deve estar a par dela, porque eu estava parvo com o que é que leva alguém a fazer algo tão contraintuitivo. Já não é causar a dor ao outro e matar o outro, como matar-te a ti mesmo. Sim. E um livro como o meu livro O Coração dos Homens, que é sobre uma distopia onde há uma cidade só de homens, era muito uma meditação sobre isso, que é como é que uma má ideia, não é? Muitas vezes se torna num sistema de ideias, numa ideologia, como é o caso do nazismo,
e como é o caso do fundamentalismo islâmico, e como é que isso tem repercussões na sociedade e leva milhares de pessoas atrás. Sim. E foi aí, possivelmente, que eu comecei que a minha descrença em Deus se tornou mais veemente e que comecei, talvez, a intelectualizar essa descrença e a estudar sobre ela. Mas também como escritor, eu lembro-me de ler um artigo do Norman Mailer, que era uma carta a um jovem romancista, que era explicar como é que tu podes escrever ficção numa altura em que a realidade supera a ficção. Sim, é como aconteceu agora com a pandemia, não é? Exatamente. E aquilo marcou-me imenso, pessoalmente. E outra das coisas, é engraçado, nós falámos aqui do ISIS, do Afeganistão, como é que a mim me marcou, mas há uma... Olha, por exemplo, queria perguntar isso a ti. O 11 de setembro, por exemplo, teve algum impacto na comédia. Do ponto de vista de que gajos como o Bill Maher foram... o Bill Maher foi despedido, nem sequer foi por uma piada. O que ele disse no programa dele, que era o Political Incorrect, era: para fazeres isto tens que ter tomates. Tens que ter tomates para fazeres uma coisa destas, não é? Ou seja, o conceito de que é preciso coragem para fazer uma maldade nem sequer foi aceito. Aquilo era tipo uma heresia. E ele foi despedido. E depois foi para a HBO, foi a sorte dele. Mas durante muito tempo não se fazia, não sei quanto tempo, mas era tipo um tema que estava fora para os comediantes americanos. Hoje em dia já não é? Mas durante muito tempo. Tens alguma coisa a dizer sobre isso? Eu não, na altura estava... Ainda nem eu tinha contacto com comédia norte-americana, era muito pouco. Eram séries sérias. Chegava cá, sim, só as séries. Mas não tinha contacto com stand-up, nem estava nos meus planos fazer comédia. Portanto, não tenho muito essa noção. Sei que já ouvi tipo, no podcast, no Joe Rogan, já falaram disso várias vezes. Tipo, que há um comediante que eu não me lembro o nome, que tipo, no dia do 11 de setembro foi a um comedy club fazer piadas sobre o 11 de setembro, e que o gajo era o único que tinha coragem de fazer isso, e que foi uma cena, diz que só quem estava lá e que assistiu àquilo, que foi uma cena brutal, mas que as pessoas riram e que precisavam de rir e não sei o quê. Mas que o tiraram de palco, acho eu, depois a gaja, a dona do bar, não sei se era a gaja, a Mitzi do Comedy Store. Mas pronto, não tenho assim... Sei que lembro-me de, passado uma semana, já andarem a circular montes de piadas sobre o 11 de setembro na minha escola. De se andar o pessoal a contar, uma para a outra. Não, o que é que havia nessa altura? O Mirko, provavelmente. Já havia o Mirko, já havia internet. E devem ter começado aí também a ficar virais. Aí. Mas Diz. Não, esqueci-me só de contar uma coisa que eu tive... Não sei se posso utilizar a palavra privilégio, mas é uma coisa que não me vou esquecer, que é: eu estive no Ground Zero, do lado de dentro, porque eu estava cercado. Porque eu conheci um engenheiro da Câmara de Nova Iorque, que era luso-descendente, e que estava nos trabalhos de remoção, portanto estamos a falar nem um mês depois daquilo ter acontecido, e estive lá dentro, e de facto, eu falo disso no livro Filho da Mãe, é assombroso aquilo que eu vi, o nível de destruição, e como eu descrevi, parecia que tinha caído realmente um cometa, ou seja, parecia... um cenário de um filme apocalíptico, não é? E depois os detalhes da vida daquelas pessoas. Eu lembro-me de olhar e ver, porque os prédios à volta também foram afetados, tipo, pareciam que tinham sido mordidos por um Godzilla, estás a ver? Vias, tipo, faltava um bocado e conseguias ver lá para dentro. Eu lembro perfeitamente de ver um casaco nas costas de uma cadeira, não é? De alguém que saiu dali e deixou lá o casaco. E eram esses momentos dessa vida interrompida, não é? Como quando tu vias os papéis a caírem e as pessoas a saltarem. Não é? Esse é o horror do dia, não é? O horror no sentido, não é o horror de uma guerra, não é? É o horror do dia de uma vida normal, de inocentes, não é? Não é o da batalha. É algo que eu nunca hei de esquecer. Eu lembro-me de sair de lá, estar coberto de cinza e de pensar, porque na altura, olha, foi a primeira vez que provavelmente usei as máscaras que nós usamos agora, e de pensar, eu estou coberto de cinza e possivelmente esta cinza são pessoas também, não é? Porque estavam lá 2.600 pessoas. E isso marca. E depois há uma história, só para terminar esta parte mais, a parte emocional e a parte mais pessoal. Eu depois fui trabalhar para um bar, e um dia chegou um tipo, começou a beber, já estava meio com os copos, e começa a chorar. E eu perguntei: está tudo bem e tal. E o gajo contou-me que tinha sido um dos, eles chamam os first responders, não é? Sim. O gajo era paramédico. Ele disse: já trabalhei no Bronx, já vi coisas horríveis, tiros, já levei gajos que morreram na ambulância, que foram baleados. Mas aquele dia vai-me marcar para sempre. E ele contou uma história que eu nunca me esquecer, que ele disse. O gajo estava claramente a atravessar uma espécie de uma depressão ou uma coisa do género. Ele disse: PTSD.
Sim, completamente. Mais do que isso. Ele disse, eu não estou bem. Eu fui hoje ao aniversário da minha sobrinha e ela estava a andar de bicicleta, ela caiu e magoou-se no joelho e eu fui fazer o curativo, que eu sou paramédico. E a minha irmã disse-lhe, eu não lembro o nome dele, imagina John, tipo, diz-lhe alguma coisa, faz-lhe um carinho, tu estás simplesmente a executar uma ação clínica. Não é? Pá, já amputar-lhe a perna, tipo... E eu achei que ele estava a dizer, eu estou desconectado, tipo, parece que não consigo sentir nada. E eu dizer, não, mas estás a sentir, estás a falar sobre isso comigo e tal. E nunca me esquecer dessa história. Agora, onde é que eu queria chegar? Diz. A mim não me afetou assim muito pessoalmente, lá está, até porque devo confessar que eu tinha acabado de descobrir o sexo há pouco tempo. E estava, inclusive, com a minha namorada na altura nesses dias, porque ela era de longe, era do Porto, perto do Porto, e estava cá em minha casa. E então, provavelmente, eu estava muito mais focado em continuar a experimentar o sexo e a fazer o sexo de várias formas do que a mandar lá abaixo a ela, do que preocupado com as torres irem abaixo. Deixa-me fazer um aviso que é, isto, de alguma forma, foi impeditivo de eu ir fazer uma das coisas que queria em Nova Iorque, que era sexo. Pronto, exato. Acho que lá porque uma torre cai, não quer dizer que a outra não se levante. Não é? Ainda para mais, e já falámos disso aqui, de que a abordagem, a própria confiança das mulheres, a relação... Mas tu estavas com essa barba, não, né? Não. Pois, eu com essa barba não sei se te safavas naquela altura. Não. Aliás, eu lembro dos meus amigos gozarem comigo, lembro perfeitamente de dizerem, tu és meio Mustafa, vais para lá agora, não sei o quê. Meter os dedos no cu no aeroporto. Sim. E eu às vezes usava a barba por fazer e lembro perfeitamente, tipo, escanhoei-me, sabes? Mas pronto, isto para dizer que que foi uma coisa que me marcou, também, não pelo evento em si, mas porque... pela experiência da cidade, não é? As coisas são indissociáveis, e eu ainda há pouco tempo escrevi uma coisa sobre isso, que é, Nova Iorque para mim está muito mais associada à vida imensa, à criatividade, à transformação, a conhecer pessoas. Portanto, eu não fiquei de todo traumatizado ou marcado por isso, não é? Nova Iorque para mim é muito mais vida do que morte, mas quando cheguei lá, realmente, até porque escrevi muito sobre isso, nos primeiros 2 meses escrevi só sobre isso. Mas isto para falar de quê? De que o New York Times fez há pouco tempo um programa interessante sobre isso, de um gajo que é especialista em teoria das conspirações, que anda há muito tempo a escrever sobre isso, e ele diz que não tem a mínima dúvida de que a gênese ou seja, deste movimento de teoria das conspirações que hoje nós vivemos, não é? Que está no seu auge, como nunca, teve origem no 11 de setembro. Sim, também acho que sim. Ele diz porquê? Porque os grandes eventos e traumáticos levam a uma incompreensão das pessoas, não é? A pandemia é um exemplo disso. Tu queres compreender e às vezes não tens respostas, não é? Parece que incompreensão, porque é a mesma coisa do que tu antigamente, há 3.000 anos, havia um tremor de terra e as pessoas tinham que inventar que era o Deus que estava zangado contigo porque tu tinhas fabricado... Eram os gays a levar no cu. Eram os gays a levar no cu. Exatamente. Ainda é, né? Os tornados também. Os tornados é sexo oral, a gente sabe. Exatamente. Mas por outro lado, porque... naquela história também havia muitas coisas mal contadas. Ou seja, eu não acredito, como há certas pessoas que acreditam, que não foram aviões, foram hologramas. E que as mensagens de despedida das pessoas que sonaram a dizer eu amo, estou num avião, ou amo, estou no andar número 89, foram inventadas pela CIA. Não acredito nisso. Mas é verdade que quando tu tens histórias como... Ainda assim essa é mais possível do que os hologramas, não é? Sim. Quando tu tens histórias como... a administração Bush a inventar armas de destruição maciça para invadir o Iraque, não é? Quando invadem o Afeganistão, simplesmente por uma questão política de dizer vamos nos vingar, quando não era preciso invadir um país para ir à procura dos gajos da Al-Qaeda, não é? Quando o caso, a guerra do Vietnã também tinha tido aquele atentado no Golfo, não é? No Golfo de já não me lembro do nome, que foi supostamente um false... Supostamente não, acho que isso foi mesmo admitido. É um false flag operation para terem razão para irem para a guerra. Sim. E que não sei se as mortes foram falseadas ou se foram eles próprios que mataram... acho que foram 6 militares, uma coisa assim. Já não sei. Dessa história só assim por alto. Ainda para mais, porque, por exemplo, no caso da invasão do Iraque, muita da imprensa, tida como séria, embarcou naquilo. Sim. Não é? Depois, mais tarde, muitos desses jornais
fizeram, mostraram que não, realmente mostraram documentos, mas na altura embarcou. Isso faz o quê? Que quando tu tens um evento, não é? De tal maneira traumático, não é? Cuja, como nós dissemos aqui, é completamente inusitado nas suas características, não é? E não está bem explicado, e ainda para mais, as entidades que o podiam explicar, se calhar, estão envolvidas em situações menos claras. É normal que muita gente embarque nas teorias da conspiração. Sim, e tens outra coisa, que foi o início da massificação da internet nas casas das pessoas, não é? Exatamente. Estávamos nesse início e as redes sociais ainda não havia, não é? Havia tipo as salas de conversação, ainda não havia assim nenhuma rede social mesmo assim a sério, como as conhecemos hoje, mas a informação já circulava aí muito mais depressa e com... Tens que ver isto porque tipo, isto é bué underground e então é verdadeiro. Eu fui induzido em erro em muita coisa. Eu lembro de ver documentários, mais tarde, se calhar, não foi logo na altura, em que eu fiquei convencido que aquilo podia ser real, porque era a primeira vez que começavas a ter coisas bem feitas, documentários, que não eram verdadeiros, porque até aí todos os documentários bem feitos eram verdadeiros, porque não havia dinheiro a fazer documentários. Olha, deixa-me dizer que tu és bastante perspicaz, porque Sou sim, senhor. Obrigado. O Loose Change, tinha havido já documentários antes disso. O Loose Change é um documentário sobre um sistema. Só que o Loose Change, isto dito por um gajo que depois participou em, já acho que há 9 versões do Loose Change, ou 8. Então o que é que aconteceu? Desde o início, já havia, como tu disseste, havia internet. O evento foi o primeiro evento blockbuster da internet. Ou seja, começaram a falar-se disso no... foi o primeiro evento em que se falava nas salas do Mirk, em que as pessoas iam a blogs. Foi o primeiro evento que tivesse a dimensão global de ser falado. E já havia vídeos disso. Mas o Loose Change é feito pela primeira vez com edição, com alguma qualidade, com música, com factos históricos. E isso levou, como tu dizes, a que as pessoas confundissem, ou quisessem confundir, a forma, não é como tu dizes, que é equiparada a outros documentários, com o conteúdo. Não, se está feito desta maneira, então é porque é verdade. Sim. Então há um gajo, que é o Jason Burma, que o programa do New York Times fala dele. Era um gajo que estava... Conta a história dele, porque a história dele acho que é sintomática dos teóricos da conspiração. Era um gajo que trabalhava à noite numa pizzaria. E que chegou a casa às 4 da manhã, na noite de 10 para 11 já em 11 de setembro, e que foi acordado com o roommate dele a dizer: "Epá, as torres caíram." Pronto, aquilo fez-lhe uma impressão, como fez a muita gente, e o gajo foi a uma festa, num liceu, acho que era um jogo de basquete, e foi mejar, e viu um autocolante do Osama Bin Laden no urinol, que era tipo a mejar na cara do Osama Bin Laden. E ele diz, deixa eu ver se eu consigo citar o gajo, ele diz: "Pá, isto é uma loucura, tipo, estar aqui miúdos, que ele era no liceu, a mejar na cara de alguém, eu tenho que ter a certeza se foi ele que fez isto." Então foi para a internet, para os blogs, para os fóruns, o gajo disse que tornou-se obcecado com aquilo. E começou a procurar informação até que lhe chegou o Loose Change. Ele fez cópias, começou a distribuir pelos amigos, tipo a evangelizar os amigos, estás a ver? Tipo, até que por acaso o gajo que entregava pizzas, o gajo que fazia as pizzas e tinha um entregador, disse: "Pá, eu conheço um dos gajos que fez o Loose Change", e apresentou-o. E aquilo é feito por um gajo que era um cineasta amador e por um ex-soldado que tinha estado no Iraque. E então o gajo passou a ser o pesquisador dessa dupla nas próximas eleições. E o gajo continua, agora tem um canal de YouTube, continua ligado, esteve no Capitólio, não lá dentro, mas pronto. E o que o gajo explica, e depois o jornalista também confirma, é o primeiro filme viral da internet, ainda numa coisa que era o Google Video, porque na altura o YouTube só aceitava vídeos de 10 minutos, foi o Loose Change. Okay. Ao ponto de ser dobrado para outras línguas. Eles dizem que chegou a ter na altura mais de 10 milhões de views. Pá, na altura agora pode não ser nada, mas na altura era um absurdo, não é? Quando vem só para terminar, quando vem a administração do Obama, que supostamente as coisas acalmaram nesse aspecto, havia o chamado Truther Movement, que já tinha surgido com o setembro, e começou à procura de outras teorias da conspiração para alimentar o bicho. O facto do Obama não ter nascido nos Estados Unidos, Sandy Hook, o Pizzagate, a Hillary Clinton é um lagarto, e é aí que surge também o QAnon. Então, e neste momento, estava aqui a ver, tinha aqui uma estatística, 15% dos americanos acreditam, qual é que era? Acreditam na teoria numa das teorias do QAnon, de que há pedófilos satânicos no poder. Ok.
Eu acredito que haja. Pode haver um ou dois. Não acredito que haja uma cena, tipo, uma conspiração geral para... E que sejam todos pedófilos satânicos. Acredito que possa haver um ou outro. Não digo que não. Pedófilos certamente haverá. Satânicos, tenho mais dúvidas. Acredito na existência de pedófilos. A questão é... De gajos satânicos. Se bem que o satanismo também depende, não é, pessoal? Nós identificamos o satanismo como uma coisa má e há muita gente que é satânica, não é? Mas que não é, supostamente não é uma coisa má nem deseja o mal, não é? Tem aquela... Não sei, já não sei, lembro-me de ver uma vez uma reportagem que o pessoal falava sobre isso e que se conota o satanismo com coisas negativas e que não é obrigatoriamente, isso é só quase um anticristianismo, anti-religião, às vezes, do que propriamente amamos o diabo e queremos que o mundo arda. Mas o caso do 11 de setembro e das coisas que vieram a seguir, que nós já falámos aqui, não é? Realmente há coisas inexplicáveis, ou inexplicáveis no sentido que são explicáveis, mas que estão top secret, não é? Como o caso da Arábia Saudita estar super envolvida com os terroristas e dar abrigo aos terroristas, mas no entanto tem negócios com os Estados Unidos e a família do monarca era amiga do Bush e como tal, ainda há pouco tempo vi isso, há uma série de documentos que ainda não foram abertos ao público em que se confirma que a administração norte-americana ocultou essas ligações e protegeu a Arábia Saudita, porque tinha interesses, não é? Agora, isso leva, quando o loose change aparece, o que é que faz? Faz com todas essas pessoas que já têm dúvidas sobre se o governo mente ou não, que lhes dá argumentos, ainda que esses argumentos sejam falsos. Ou seja, há muita merda que tu podes questionar, só que depois as pessoas pegam nisso e levam ao extremo de dizer que a Hillary Clinton é um lagarto. Não é? Sim. Eu acho que de todas as teorias da conspiração... há duas que eu acho que seriam possíveis de acontecer. É tipo, o homem não ter ido à Lua. Acho que é uma coisa... Eu acredito que foi, atenção, obviamente. E todas aquelas coisas que são apontadas já foram debunked por cientistas a sério. Mas acho que não era algo que me chocasse. Acho que os governos já ocultaram e já fabricaram coisas muito piores e mais nefastas. E já mataram inocentes. Portanto, seriam totalmente... capazes de fabricar uma coisa para dar o bigode à Rússia, não é? E dizer que lá chegámos primeiro. Portanto, acho que era uma coisa que não seria impossível de fazer. E acho que não seria impossível também terem algum conhecimento que iria haver um atentado terrorista no país e terem deixado de acontecer por efeitos de depois poderem ir para o Afeganistão e para o Iraque. Eu não estou a dizer que foi isso que aconteceu, mas se viesse a saber, olha, realmente soube-se. E aquelas teorias que dizem que alguém mudou de escritório no Pentágono e que outros tiraram o dinheiro e venderam as ações e não sei o que, realmente sabia-se, havia um grupo restrito de pessoas que sabia e que ia acontecer qualquer coisa no World Trade Center e deixaram acontecer para ter desculpa para ir para uma guerra e dar dinheiro ao complexo militar. Eu não me chocaria, eu não estou a dizer que acredito, estou a dizer que não me chocava. Do que eu li, eu acho que o que aconteceu teve muito mais a ver com a incompetência e com a forma como o Estado funciona, de haver um gajo do FBI a dizer vai haver merda, e os interesses locais, especialmente da CIA e do governo Bush, cagarem para o que o gajo estava a dizer, e não darem atenção. Não é? A Condoleezza Rice tinha recebido, acho que era a Condoleezza Rice, tinha recebido 2 dias antes, ou o que foi, já não sei se foi ela, mas a dizer, há um ataque iminente. Ou seja, eu nesse aspecto, e sem retirar, como tu dizes, a noção de que podia ter havido um aproveitamento, tanto que houve. Mas também não me choca nada que parte do que aconteceu seja por incompetência. Sim, é mais provável é ser incompetência, sim. Por exemplo, o edifício ao lado que cai, é estranho, não vou dizer que não, é estranho, como é que com um incêndio um prédio daqueles cai, não é? Mas também, por outro lado, foi a primeira vez que prédios levaram com 747 e não é? Arranha-céus cheios de combustível. E ao lado de um gajo também não sabe até que ponto o prédio ficou danificado do lado. Outra coisa, por exemplo, aquele avião que cai, que supostamente os passageiros dominaram os terroristas e conseguiram mandar abaixo. Também não me chocaria nada que aquele avião tivesse sido abatido por F-16 e que nunca se tivesse dito por uma questão de não chocar que mataram, porque o protocolo é esse, se aquilo fosse direito a uma coisa, o protocolo seria abater aquele avião, mesmo matando os inocentes. Então também é algo que não me chocaria. Realmente gajos tentaram
submeter os terroristas, com água, mas os gajos não arriscaram a dizer, pá, eu não vou arriscar a ver se o passageiro do 22C vai conseguir derrotar o terrorista se eu tenho aqui um F-16 e já mandaram 2 aviões Sim, ou imagina, até já tinham derrotado os terroristas, só que entretanto estava o Jeff ao piloto do avião, e o Jeff era tipo, imagina, conduzia retroescavadoras no trabalho dele. Ele dizia, não, eu consigo aterrar isto. E os militares disseram, não pá, o Jeff, vamos ter que mandar um míssil aí e matar-vos a todos. E, portanto, há uma série de coisas, de contradições, que algumas até podem ser verdades, que parecem conspiração, mas até podem ser verdades e podem ter sido ocultadas, que são a sementezinha para depois essa coisa mas toda. Mas isto leva-nos a um tema que, de facto, eu acho que nunca como agora, acho que isso temos que reconhecer, as teorias da conspiração têm tantos seguidores e têm tanto impacto na vida real. Sim. Não é? Ou seja, já não estão exclusivas na internet. E era aí que eu queria falar. Sim, não. Esta conspiração da Covid e das vacinas custa efetivamente muitas vidas. Sim. Não é? A do Homem da Lua custa 0 vidas. Sim. A da Terra redonda custa 0 vidas. Da Terra plana, queria falar 2 coisas. 0 vidas. Do juiz, do Fonseca e Castro. Sim. Queria começar por aí. O que é que tens a dizer? Para quem não viu, ele foi... Queres contar, segundo a tua visão, o que é que aconteceu? Epá, nem vi bem. Eu vi que ele foi levantado um processo a este juiz, que Sim. está suspenso por ter chamado pedófilo ao Presidente da Assembleia da República. O gajo que queria já ter... que propôs um combate MMA com o diretor da PSP para resolverem a situação, portanto, que interrompeu uma audiência no seu tribunal porque o ministro, acho que era o representante do Ministério Público e um advogado quiseram usar máscaras e ele não queria que usassem máscaras, certo? Sim, certo. E ele tinha os seus apoiantes à porta desta audição, desta audiência, peço desculpa. As ovelhinhas, as ovelhas. As ovelhas. Ele, durante essa audiência, acusou os juízes de serem umas ovelhas e de serem uns espiões do sistema. E acho que disse coisas piores, mas eu não me lembro bem o que é que disse. E cá fora estava a polícia de intervenção, por causa que havia uma multidão, e ele foi dizer, vocês não vão carregar nas pessoas. E o polícia disse-lhe, não, nós não vamos carregar nas pessoas. Sim. E ele disse coisas como... Lembras-te do que é que ele disse? Que ele estava acima deles, não é? Sim. Estava acima, ele coloca-se no seu lugar, que eu coloco no meu, que é acima de si. Isto por ele ser... Quer dizer, está suspenso, portanto, nem sei até que ponto realmente, em termos de hierarquia, estará acima. E pronto, foi assim uma série de coisas. Foi uma boa performance para a câmara, foi o que eu achei, não é? Porque claramente, se não tivessem câmaras a filmar, ele nunca teria falado assim, e ele voltou atrás e veio, mesmo estão-me a filmar, e olha o meu tempo de antena, parecia mesmo... Pronto, depois parecia um bêbado à porta da entrada de uma discoteca, a querer tentar arranjar merda com o porteiro. E o que eu acho é isso, pronto, o gajo é um palerma e que tem ali os seus 5 minutos de fama e decidiu fazer ali uma performance para a câmara. Todavia, a polícia não tem efetivamente o direito de carregar e de agredir pessoas que estejam a infringir a lei. Naquele caso não, mas já aconteceu noutros casos. Já aconteceu, por exemplo, no Bairro Alto. Há aqui 2 coisas. Já aconteceu a polícia carregar e começar a distribuir fruta. O juiz vira-se para ele e diz, você está abaixo, ele quis sua autoridade. Sim. Ponto 1. Ele não é uma autoridade nenhuma, porque um juiz só tem autoridade sobre a polícia num processo em que ele seja juiz. Ou seja, eu estou num processo e tu cometeste um crime, estás no meu tribunal ou cometeste um crime, eu posso dizer à polícia, dar uma ordem, dizer, o senhor tem que prender aquele indivíduo num processo que seja dele. Ou seja, se ele estiver no trânsito e alguém infringir uma regra de trânsito, ele não pode dizer para o polícia multar. Não tem essa autoridade. Portanto, um juiz que diz isso, sendo juiz, é gravíssimo. Claro, alguma vez, às vezes algum juiz alguma vez foi multado por conduzir sem cinto ou bêbado. A ver se alguma vez já aconteceu. Está bem, mas ele não tem essa autoridade. Mas ele não tem essa autoridade. Portanto, ele não pode dizer aquilo. Se ele dissesse, você não pode carregar, o polícia não tem que ouvir. O polícia naquele momento tem que ouvir o seu superior. Sim. Isso é a primeira questão. Além de que ele está suspenso. Não é? Também há aqui, várias pessoas disseram isso, é verdade. Se não fosse um juiz, e se aquilo fosse na buraca, e se não fosse um juiz e fosse um gajo com rastas, não é? Tinha levado no focinho da polícia. Tinha levado logo no focinho, tudo bem. Mas isso é outra história, não é? A conversa não é para aqui. Eu acho que alguém que diz algo, o que quer que seja, que você está em baixo e eu estou em cima, está tudo dito sobre essa pessoa. Está tudo dito. Não acho que não é preciso dizer mais nada sobre isso. E depois o comportamento dele lá dentro. Agora, o que é que, além deste lado, como tu dizes,
para as câmaras. Para a câmara. Ele tem os seus apoiantes. O que é que isto tem? Isto tem, que eu até te mandei um meme sobre isso, não é? Em que é ele vestido de tipo guerreiro quase de Guerra dos Tronos, todo em cabedal e com uma capa, e que diz a virilidade do juiz Rui Castro só por si é uma aula para o português moderno. Vejam e aprendam a ser homens. Não é? Sim. Que é tal ideia. Mas isso não é um meme, isso é alguém que fez isso a sério, não é? Não, é um meme no sentido em que se propagou. Ou seja, pronto, alguém, mas não é gozar. Não é gozar, exato. Isso não, é é do movimento contra a censura. É um movimento contra a censura. Alguém fez que isso. acha, de facto, que pessoas como o juiz Rui Castro, que este símbolo da masculinidade e da virilidade, é aquilo que nós precisamos neste momento. Sim. Portanto, a ideia de que o solucionador dos problemas todos que Portugal tem, sejam eles de saúde e educação, é alguém que fala com polícia dizendo-lhe você está aí em baixo. Sim. E eu estou cá em cima. Eu isso nem acho muito mal. Eu acho que desafiar a autoridade é giro. E é bom haver pessoas que desafiam a autoridade e que não seguem cegamente o que a polícia diz. Porque nós já falámos aqui de interações com a polícia e que os polícias abusaram da autoridade. O que me parece é que ali não há um abuso da autoridade em lado nenhum. Há um abuso da autoridade dele, do juiz. Claro. Pronto. Ou seja, eu estou a dizer isto, que alguém que fala, independentemente de ser polícia, ou empregado de mesa, ou o gajo que muda os carros, alguém que fala assim, repara, ele não foi... Imagina isto, mesmo que ele tivesse sido abordado pela polícia, que ele não foi abordado pela polícia, ele é que foi falar com a polícia. Claro, foi fazer o espetáculozinho para a câmara. Tu não podes dizer isso a alguém. Tu no máximo dizes, se ele tivesse sentido uma abordagem que não fosse correta, olha, o senhor não está a agir de acordo com a forma como deve agir, e não dizer eu estou em cima e você está em baixo. Isso não existe, não é? Isso é uma coisa, parece que tem que no tempo da velha senhora, não é? Podem dizer isso mesmo, os militares podem dizer, não é? Sim, eu estou acima. Eu sou general, tu és não sei o quê. Curiosamente, eu ouvi um militar que eu conheço, que esteve na guerra, a escrever uma coisa a dizer: se eu tivesse dito isso a um subalterno meu na guerra, ia de ser desrespeitado por todos os meus subalternos. Tenho algumas desconfianças. Tenho algumas desconfianças. Eu confio mais numa pessoa que acho que isso acontece todos os dias nos quartéis. Daquela maneira? Não Sim, sei. Pior ainda. Enche caloiro. Uma coisa é tu dizeres encher, outra coisa é tu utilizares. Uma coisa é utilizares a tua autoridade para mandares fazer outra coisa. Outra coisa é verbalizares daquela maneira. Não é? Tu estás em baixo e eu estou em cima. Acho que são coisas diferentes. Mas pronto. Mas isto, o que mais não é que me preocupa, mas o que eu acho que é mais interessante abordar aqui é haverem estas pessoas que acusam os outros de ser carneiros, mas que depois eles próprios são ovelhas em relação a este líder, este que é pastor, uma pessoa que não está bem, este pastor, não é? E que acham que a solução é este tipo de líder messiânico, que é exatamente o contrário daquilo que eles contestam, que é a obediência à autoridade. Ele representa isso, ele é um gajo autoritário. Sim, e não é só, eles dizem, nós não se confia na autoridade e no juiz e estão todos comprados e não sei o quê. Mas eles só estão a confiar neste porque ele é juiz. Porque se isto fosse um trolha, ninguém estava a seguir este gajo. Claro. E portanto, são também cegos e acham que o currículo dele, as habilitações, não é o currículo, porque o currículo dele acho que não é brilhante, mas as habilitações dele dão-lhe razão. Porque se ele tivesse outras habilitações menos académicas, ninguém confiava nele. É como os médicos confiam no médico só porque diz exatamente aquilo que eles pensam. Nos médicos pela verdade, não é? Aqueles médicos que estão lá chalupas. E depois a única coisa que isto prova é que em todas as profissões há chalupas. Claro. É só isso que isto prova. E o que é que achas daquilo que aconteceu cerca ao restaurante onde estava o Ferro Rodrigues? Isso vi ontem, eu tive estes 2 dias, não tive um bocadinho alto, vi ontem, vi uma série de manifestantes, não é, que foram para lá chamar-lhe... acho que aquilo estava avisado, não é? Eu ontem vi uma coisa engraçada que foi, via a Joana Amaral Dias, a TV24 fez um mini debate que era o presidente da Associação de Virologistas, um especialista em pneumologia e a Joana Amaral Dias. Que é... Rima, Dias, pneumologia, não é? E faz todo o sentido, não é? Tens 2 especialistas, médicos, cientistas e uma psicóloga do Instagram. E portanto, achei giro, porque depois ela contestou tudo, não é? As vacinas não funcionam, isso, pronto. E então é um bocadinho uma tristeza. Mas eu gostei que o argumento dela para isso do Ferro Rodrigues foi que não foi prudente do Ferro Rodrigues ir ali jantar ou almoçar, porque já sabia que aquilo ia acontecer e que as pessoas estavam lá. E que então ele é que se meteu, foi lá e não devia ter feito. Ou seja, o argumento dela,
Para o caso do Ferro Rodrigues foi exatamente o argumento dos gajos machistas, que foi, ela pôs-se a jeito, usou mini saia, foi exatamente o mesmo raciocínio que ela usou para uma pessoa que naquele caso foi vítima de insultos e de ameaças. E de ameaças, atenção, não é só há umas bocas, ou seja, foi há intimidação física, ele teve que ser protegido pela segurança pessoal. E repara, há aqui uma coisa que é mais grave e que as pessoas que não têm noção disso, que é, se tu fizeres isso ao Presidente da República, eu não sei em relação ao Presidente da Assembleia da República, é um crime muito mais grave, porque é uma figura de Estado. E tem uma lógica para ser assim, tem uma lógica, não é? Não sei. É isso aí, eu desconfio. Acho que é um bocadinho. Há outros países que isso não acontece. Nos Estados Unidos, insultares o presidente não é diferente de insultares um. Não é isso. É ameaça. Estamos a falar de ameaça. Mas cá mesmo um insulto. Um insulto, não sabia. Estamos a falar de uma ameaça. Se tu ameaçares o presidente dos Estados Unidos, no dia seguinte tens o FBI a entrar pela casa adentro. Sim. É um crime ameaça, federal. Sim, ameaça sim. Mas insultar e não sei o quê. Esta ideia de que as pessoas dizem, as coisas estão na internet, não saem da internet. Ou das redes sociais. Já chegámos ao ponto em que percebemos que as coisas que estão na internet saem da internet. Ou seja, quando as crenças, já falámos isso aqui imensas vezes, as crenças têm consequências. Se tu acreditas que vais ser um mártir e que vais ter 72 virgens, quando rebentares, entras pelo Bataclan com uma metralhadora, há pessoas que vão fazer isso. Se tu acreditas que estás a fazer justiça divina quando matas um médico que faz abortos numa clínica nos Estados Unidos, tu vais fazer isso. Portanto, neste momento, em Portugal, infelizmente nós não temos os negacionistas como nos Estados Unidos, não tem comparação. Eu acho que são 100 gajos. Mas já tem consequências, ou seja, há pessoas que já são molestadas no dia-a-dia por estas pessoas que acham que são agentes da liberdade. Sim. Sim, mas é assim, não é uma questão. Claro que a internet é um bocadinho o combustível ou o comburente para estas coisas, mas na pandemia da gripe espanhola também tiveste movimentos anti-máscara e negacionistas e manifestações e uma série de coisas. Portanto, é um bocadinho. É um fenómeno que já existia e que sempre existiu. Mas pronto, acho que, sei lá, as pessoas vão para lá manifestar-se e insultar, pronto, são só burros, não tenho nada contra. Se começam a ameaçar e a integridade física, seja de quem for, por muita simpatia ou não que se possa ter pelo Ferro Rodrigues, ou até, pronto, ainda por cima por causa de outros casos, não é? Acho que isso também foi levantado lá, devem-lhe ter chamado pedófilo e assim. E não pode acontecer, não é? Não pode acontecer, porque um dia acontece a ele, outro dia acontece a ti, por dares uma opinião nas redes sociais, e fica viral o post e de repente as pessoas vão à tua procura e vão com tochas, não é? E forquilhas. Foi esse show, caralho. Muito bem. Tens sugestões, Guilherme? Não tenho grandes sugestões. Que sugestões é que eu posso ter? Vi um filme, o Invisible Man, nunca tinha visto, o recente, não aquele com o Kevin Bacon, ou ainda mais antigo. E um filme de terror e suspense, e gostei muito, está muito giro. Não o filme todo, pronto, podia ir para outro sítio, mas o suspense que é criado e como é criado na primeira hora do filme, gostei muito, está muito bom, está muito fixe. E acho que foi isso, não vi assim grande coisa mais. Devo ter visto mais um outro filme, mas que não me ficaram na memória. Olha, eu por causa de uma história que li, uma história que já conhecia, mas que me apareceu no Instagram, uma das contas que eu sigo, que acho que é History in Pics, em fotografias. Há um filme do Sidney Lumet. Sidney Lumet é um realizador que eu adoro, que se chama Dog Day Afternoon, que é um filme com o Al Pacino. E com o Fredo, com o ator que fazia de Fredo, portanto de irmão do Al Pacino, no Padrinho, que é o John Cazale, e que é baseado numa história verídica de um tipo chamado John Wojtowicz, que assaltou um banco e sequestrou o banco em Nova Iorque para pagar a operação de mudança de sexo a um namorado que queria fazer uma operação para se tornar mulher. É um filme de 75, eu gosto imenso do filme. O que um gajo faz por pipi. Exatamente. Para ter um pipi. Né? E a história é incrível porque ele decidiu assaltar o banco no dia em que foi ver o Godfather, o Padrinho, em 1972. E o filme depois foi preso, acabou por cumprir 5 anos. O filme sobre a vida dele, sobre essa coisa, é feito pelos dois dos atores principais do Padrinho. Lá é a curiosidade.
Ele acabou por receber $7.500 pelos direitos, mais 1% dos lucros, e deu esse dinheiro à mulher. Mas à mulher que era o homem que tinha trocado de sexo entretanto? Não, para fazer a operação, deu-lhe o dinheiro todo, não ficou com dinheiro nenhum. Mas ela já se tinha casado com... Já vivia com outra pessoa, já vivia com outro homem. Mesmo assim ele fez isso, deu-lhe dinheiro. Ela acabou por morrer durante a epidemia da SIDA, nos anos 80, e foi ele que fez a elegia final no funeral. O filme, isto tudo para dizer o quê? Acho uma história incrível, não é? Todas estas coincidências, mas o filme chama-se Dog Day Afternoon. Se gostam de filmes dos anos 70, vão ver, é um filme clássico com Al Pacino, do Sidney Lumet. É a minha sugestão desta semana. É isso. Não tinhas um livro? Não ias sugerir um livro todas as semanas? Tenho sim senhora. É um livro que eu ainda não li, eu realmente faço isto, mas que várias pessoas têm-me falado imenso. É uma espécie de... Está a ter uma adesão enorme, tipo quase como o Sapiens, porque é um livro... se o Sapiens era sobre esta espécie, este é sobre a história dos livros, é muito interessante, chama-se O Infinito num Junco, da Irene Vallejo. É um best-seller em todo o mundo e aparentemente é uma coisa que se calhar não teria muito interesse, que é a história do livro em si, mas ela escreve de tal maneira sobre como é que este artefacto mudou a história de civilizações, de reinos, desde o livro, desde o papiro até ao códex, não é? Que já ouvi imensas pessoas, até pessoas que não são leitoras hardcore, não há ninguém que tenha pegado neste livro e que não o tenha lido como uma espécie de um page-turner, estás a ver? Como se fosse quase um thriller. E chama-se O Infinito num Junco. Vendeu milhões em todo o mundo. Queria só dizer apenas que no dia 27 eu vou estar dia 25, para não me enganar, dia 25, sábado, vou estar primeiro às 4 horas na Biblioteca de Palmela, a falar dos meus livros, mas essencialmente do Deus, Pátria e Família. Portanto, pessoal da Margem Sul, Setúbal, estou lá às 4 da tarde, e depois vou estar às 7 no Teatro Capitólio, no Parque Mayer, numa conversa com o Rui Zinck, também sobre os livros. Houve várias pessoas que perguntaram que não puderam ir à Feira do Livro, portanto são 2 ocasiões que podem ir e levar os vossos livros, que eu tenho todo o prazer em ensinar. Sim, senhor. No Capitólio é pago? É bilhete ou é aberto? É aberto. Ok, está bem. Pronto, olha, podem-me ver a mim dia 23 no Porto, no Sá da Bandeira. Eu não sei se não esgotou já, mas há muito poucos bilhetes já. Deve haver uns bilhetes soltos. Com o Salvador Martinha, a Luana do Bem e o Pedro Durão. E podem-me ver dia 25 de setembro, sábado, em Braga, no Altice Arena, lá de Braga, com o Rui Xará a apresentar, Miguel Sete Estacas e Joel Ricardo Santos. E antes, aquilo são 2 sessões, podem comprar bilhetes para uma ou para as 2. Antes, às 19, vai estar lá o Rui Cruz e o Paulo Almeida. Está tudo à venda na Ticketline, tanto um como o outro, portanto vejam. E em breve, em outubro, vou ter um espetáculo em Lisboa, também num festival de comédia que vai haver, mas ainda não há data fechada nem bilhetes, mas para a semana já deve haver. Portanto, é isso. Muito bem. Quem quiser passar ao próximo nível de patronato, tem que fazer o quê, Guilherme? É ir a patreon.com/sembarbas na língua e tornar-se patrono deste belo podcast para ter acesso a uma variedade de conteúdo exclusivo, nomeadamente e mais importante, todas as semanas um episódio especial, extra, para ouvirem ou para se masturbarem. Olha, nós estamos a gravar o 187. O 200 vai calhar para aí em dezembro. Podemos pensar em alguma coisa para o 200. Podemos pensar. Vamos ver o que é que vamos fazer. Vamos ver. É isto. Até para a semana. Adeus, até para a semana.